E aí, gente, tudo bom? Novamente, mais um podcast da Oficina de Histórias, que é a Oficina de Groselhas. Bem-vindos aí, mais uma edição Otaku, ou vamos discutir hoje se somos otakus ou não, inclusive. Estamos aqui eu, Bauna, né, Vitor Faria, como alguns me conhecem, outros não. E estou como convidado aqui o Pedro, grande Pedro. Por favor, se introduza um pouquinho aí, Pedro. E aí, galera, tudo bem? É bom ver vocês aqui de novo. Demorou pra gente aparecer aqui no podcast, mas agora vocês vão ver bastante temas aí, otaku. E é isso, bora, é nóis. Maravilha. Sim, vamos falar mais otaquices, como vocês já viram pelo título. Hoje a gente vai falar sobre o estúdio Ghibli, que é um amado estúdio japonês de animações, filmes, né? Eles não fazem animes de série, temporada, eles fazem filmes. Se você não sabia disso, não sei o que você está fazendo aqui, mas assista aí também e discuta com a gente o que vocês acham. Espero que vocês fiquem empolgados em saber um pouco mais sobre Ghibli. E assistir alguns dos filmes que são alguns dos melhores filmes que eu já vi na vida, particularmente, alguns deles. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Tudo bem, Pedro? Então, cara, começar falando um pouquinho de Ghibli. Queria falar o que você acha do visual, o que você acha da parte gráfica, da parte de animação, do desenho. Como é tudo isso pra você? Cara, assim, acho que o Ghibli, ele tem uma estética bem única, né? E, inclusive, se a gente for parar para analisar os primeiros filmes que saíram na década de 80, que é algo que, mano, é tempo pra cacete, né? E eles tinham uma animação acima do padrão para a época, mas a gente mantém essa estética até, né? Se for pegar os últimos filmes, né? Com exceção agora do último filme, que é completamente diferente por ser CGI, você tem ali uma continuidade, uma constância muito grande você tem realmente a construção de um estilo. E acho que isso é muito importante porque vê um filme da Ghibli e você reconhece. Se você já viu mais de um, você já viu 2, 3 filmes e você conhece o estúdio, você reconhece. Porque tem elementos não só na parte estética, né, na parte de narrativa e construção de mundo também, mas na parte de estética também que são característicos. É. Cara, eu acho que a animação é fenomenal. Se você a compara com animações ocidentais, é muito diferente. Mesmo da época, assim. Também não dá pra dizer que é uma animação à frente do seu tempo, nem nada do tipo. Eu acho que as técnicas de animação que eles usam são técnicas relativamente normais. Não sou nenhum especialista, não manjo disso, pra falar a verdade, mas eu acredito que eu não esteja errado nesse aspecto. Mas eles excedem particularmente muito, na minha opinião, a quase todas as animações de filmes longa-metragem que eu já vi. Assim. Eu gosto mais, por exemplo, de Ghibli no termo de animação, visual, porque eu gosto da DreamWorks ou até de alguns filmes da Pixar, sabe? E eu acho que, assim, eles excedem também. Eles têm uma coisa que eu tô pensando um pouco. Eles têm uma coisa do minimalismo também, muito frequentemente. Assim. Eles não enchem a tela de cor e de detalhe, né, o tempo todo. Assim. É muito difícil, na verdade. É muito frequente que eles tenham imagens minimalistas e, além do mais, imagens muito naturais. Né? Uma outra coisa que eu queria falar, a natureza no Ghibli é muito bonita. Assim. E é diferente de quase qualquer outra coisa que eu já vi, pra falar a verdade. Raramente, eu não consigo pensar em nenhum outro caso, pra falar a verdade. Talvez filmes mesmo, longa-metragens de pessoas mesmo. Como é que a gente fala? É, live action? Live action. Às vezes, alguns filmes live action têm a natureza muito bonita também. Mas, cara, a natureza na Ghibli é fantástica. É como se você tivesse vendo uma natureza mais real, mais natural do que a nossa, assim, que é verdade. Eu acho que é uma das partes que ela é mais excelente. Né? E, tipo, a questão da natureza, todos os animes, né, da Ghibli, você vê essa questão da natureza, inclusive tem artigos, né, acadêmicos falando sobre a influência
da Ghibli, dos filmes da Ghibli na questão de turismo pra, natural, né? Principalmente no interior do Japão. E muitos dos filmes, outro ponto interessante, a maior parte dos filmes se passa no interior do Japão, É verdade. né? A gente não é aquela coisa tipo Tóquio, é, é normalmente sempre o interior do Japão, então, né, Campos Verdes, plantações, então acho que e é muito bonito, né? Assim, é bem minimalista, como você falou, na questão de desenho e de composição de cena, mas é muito bonito. Acho que assim, tem cenas lindas. Eu acho que o único filme que eu acho que tem uma paisagem natural tão bonita quanto é o Jardim das Palavras, né, em português. É o Otoko, Otono, não lembro o nome em japonês. Esse filme Guide of the Worlds, se você for procurar aí na Netflix. esse filme é aquele que são um casal que se encontra Isso, Nossa, esse filme é muito bom. no, no No parque. parque, é Esse mesmo. verdade. A natureza nesse filme é excelente também. Muito bom. Eu lembro que eu assisti, nossa, faz muito tempo, tinha esquecido que esse filme existia até. Realmente, comparável, hein? Comparável. Mas eu acho que é interessante nesse aspecto, porque esse filme aí, como é que chama? Jardim das Palavras em Jardim português. das Palavras. No Jardim das Palavras, o objetivo deles foi desenhar a natureza especificamente, né? É, assim, a paisagem ali, ela tem um foco central, até É. porque a história ela é muito Ele é quase um personagem, né? dois personagens e conversa, né? É interação. Então, assim, todo o restante do filme é o cenário. Sim. Mas a gente não tá aqui pra falar de Ghibli. Ou melhor, a gente tá aqui pra falar de Ghibli. A gente não tá aqui pra falar sobre Jardim das Palavras. Outra hora a gente fala sobre esse pessoal pedir bastante aí nos comentários. Ai, ai. Mas enfim, uma outra coisa que se destaca pra mim na Ghibli é a comida, né? Que é uma das partes que eu acho que eles mandam muito bem. Toda vez que aparece os personagens tomando um chazinho, fazendo um bolo, comendo alguma coisa, porque aparece muito. Quase todos os filmes eu acho que tem uma cena ou outra de comida, né? Eles mostram eles comendo, eles fazendo uma refeição breve, longa que seja. E cara, é sempre lindo, velho. É sempre dá vontade de comer, assim. E a animação é muito boa. Não é só sei lá, não é só a imagem que é bonita, mas a animação é bem feita também. A animação cortando legumes ou preparando comidas, assim, eles mandam bem. Assim. Eu diria que eles mandam melhor do que alguns animes de comida, como o Food Wars lá, o Shingeki no Soma, por exemplo. Sabe? Assim, tipo, de fato, acho que a animação da Ghibli é muito fluida. Acho que, inclusive, o minimalismo faz com que isso seja até mais fácil, né? Principalmente se a gente for pegar lá os primeiros filmes, né? 80 e pouco. Porque aí, se a gente for olhar com os animes da época, né? Não. É, Muito diferente da animação de hoje em dia. água pro vinho. Água pro vinho. Sim. Mas, Mas acho pode falar. que é bem isso. Acho que assim, o, o belo tá realmente nisso. É porque assim, o Glib, as histórias não são sobre, sabe, aquela coisa evento fantástico, né? Tipo grandes atos, é o dia a dia. Então eles o fazer a cena ali que eles estão fazendo comida não é só tipo, uma cena para passar tempo, tipo, passar 30 segundos ali porque precisa, porque tem algum diálogo ali. Não, tipo, você tem um foco nessa cena, isso faz com que os caras coloquem empenho, fica bonito, é realmente bonito. Eu concordo. É, bom, esse detalhe que você falou agora vai me fazendo uma conexão numa teoria de tudo de Ghibli. Mas eu acho que eles têm várias temáticas que eles estão colocando aí, né? Mas não vamos colocar o boi antes do carro, como eles falam, né? Eu queria falar antes sobre a trilha sonora, que queria pelo menos comentar um pouquinho. Eu particularmente amo a trilha sonora do Ghibli, assim. Eu
frequentemente ouço quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo qualquer coisa, assim. Eu ouço trilha sonora do Ghibli, assim. É uma coisa que eu faço frequentemente. Tanto que, assim, se me perguntar de qual filme é, eu nem sei dizer, porque eu já ouvi tantas vezes compilados, assim, que eu já mesclei tudo, sabe? Mas eu lembro bastante do tema de Chihiro, que é muito bonito. Eu lembro de do Totoro também, que é famoso, da musiquinha do Totoro. E alguns outros que, sim, que ficaram, assim, eles não são particularmente excepcionais, eu diria. Não é nada para que fica na cabeça também, porque muita coisa é instrumental, é mais aquela coisa mais clássica, trilha sonora mesmo. Mas eu gosto muito, cara. Eu particularmente já ouvi a mesma playlist de Ghibli Jazz no YouTube umas 35, 40 vezes. Assim. Mesma playlist, Ghibli Jazz, assim. Coffee, Ghibli Jazz 24/7, sabe? A playlist, assim, já ouvi tantas vezes, cara. O pianinho, assim, nossa, é muito gostoso. Eu acho fenomenal. Cara, eu tenho que agradecer a gente estar gravando esse podcast. Porque, assim, fazia tempo da última vez que eu vi um filme da Ghibli antes de a gente falar, não, vamos gravar o podcast, né? Porque a gente foi gravar, eu fui ver alguns filmes que eu não tinha visto. E, cara, eu faço isso também de ficar ouvindo trilha sonora quando eu tô no trabalho, ou quando eu tô, né, fazendo os negócios. E eu não tinha o hábito de ouvir os da Ghibli porque, sei lá, o último filme que eu vi, Cemitério dos Vagalumes, acho que foi o último. Já tinha uns 4, 5 anos. E, tipo assim, os outros, pô, Viagem de Chihiro faz mais de 10 anos que eu vi. Então, assim, eu vi numa época que eu não prestava muita atenção em trilha sonora, esse tipo de coisa. Mas vendo os filmes dessa semana, cara, trilha sonora fantástica. De fato, assim, é uma trilha. Você tem vários compositores, né, dentro dos filmes da Ghibli, não tem um único compositor. Apesar de você ter alguns nomes ali que se repetem, né, tava vendo a lista dos compositores, mas tem um ponto que eu percebi, pelo menos nos que eu vi, nos últimos filmes que eu vi, né, os que eu vi agora recentemente, no qual eu realmente prestei atenção na trilha sonora, é que além delas serem bonitas, elas seguem a mesma estética da animação de serem minimalistas. Pô, não é aquela coisa que você tem vários instrumentos, uma orquestra muito gigante. Elas são bonitas, mas elas são todas bem calmas, e não só bem compostas no sentido de tudo bem harmonizado, mas assim, na medida certa. Elas Né? A são trilha limpas, sonora né? está ali na medida certa. Elas são É limpas, não fantástico. são tons transparentes, assim. É realmente muito bom, assim. Eu acho que a trilha sonora... É exatamente isso, é limpo. Não tem som que se perde, não tem um som ali que passou e você ouvir, você não sabe qual, não percebe qual é o instrumento que foi tocado, não. esses dias agora eu tava ouvindo, mais dedicado, assim, só ouvindo mesmo, a trilha sonora de Laputa, né? Que é um excelente nome. Que é o primeiro filme da Ghibli, o Castelo do Céu. E ela é uma trilha sonora, assim, parece um filme de animação, especialmente, não parece de um filme de live action, assim. E ela tem aqueles momentos meio épicos, aqueles momentos mais baixos, assim. E eu achei que é interessante porque ela não é tão parecida com as outras, pra ser sincero. Assim. Ela não é tão parecida com as outras. E é o primeiro, assim. Eu acho que eles ainda estavam pegando um jeito, de certo modo. Achando como seria a trilha sonora certa, assim. Mas tem uma ou duas músicas que é inacreditável, assim. Tem uma ou duas músicas que você fala, meu Deus do céu, essa música aqui, só esse filme, saca? Não tem outro filme que faria sentido essa música. Assim. Eu não sei se isso é óbvio, mas é muito bom. Muito bom. Aí uma última coisa que a gente ia comentar era sobre CG, né? Computação gráfica, o uso da computação gráfica, né, Pedro? Você queria falar um pouco? E, assim, é, a Glib era famosa, né, gente? É um estúdio que está há muito tempo, né? Desde 85 que ele foi fundado. E é um dos últimos estúdios que tinha animação, né? No modo tradicional. Ou seja, os desenhos eram feitos todos à mão, né? Assim, você tinha uso de CGI, principalmente nos últimos filmes, né? Nos filmes de 2014 e 2013,
em pequenas partes, mas no sentido de que todos os desenhos eram feitos, não tinha desenho digital, né, que nem a gente faz hoje em dia, né, no computador. Eram todos feitos no papel. E assim, inclusive recomendação, para quem fala inglês, né, tem recomendação de outro podcast, veja só depois que você terminar esse, do Trash Taste, onde eles entrevistam um animador profissional, né, que trabalha no Japão, e ele falando, né, e ele falando que tem gente que ainda faz, né, a animação à mão, né, fica livre para o animador decidir se ele usa, faz no computador ou faz no papel. Mas assim, na Glib não, era à mão. E você tinha o padrão de que os animadores da Glib não usavam, né, a animação no digital mais. E vem se popularizando no Japão, né? Até porque é meio óbvio, facilita em alguns aspectos, né? Porque você pode manter, você simplesmente mantém o cenário, faz ali, porque você está desenhando frame a frame. Então você vai desenhando pequenas mudanças. Tipo, o personagem tá levantando o braço, você apaga o braço, só faz a mudança ali do braço e salva de novo, né? Você não precisa redesenhar todo o resto. Diferente do papel, porque você não tem essa possibilidade. E agora, depois de seis. Não tem Não Ctrl-C, tem Ctrl-V. controle no papel. Depois aí de 6 anos sem lançar nada, né? Ou seja, dá pra gente especular aí um período de reestruturação do estúdio. A gente tem um novo filme, né, em 2020, que é totalmente em CGI, né? Uma mudança, assim, completa. Não passou nem pelo meio termo, né? O desenho 2D no digital, não. Foi logo por um CGI. Mas perdeu a qualidade? Você achou que é diferente? Tem uma pegada diferente? Eu não vi o filme. Não consegui ver o filme. Eu dei uma olhada, assim, 10 minutos. Então, só deu pra... Mas, assim, o que eu vi, a animação tava bonita. Nos 10 primeiros minutos que eu vi. Então, pelo menos a questão da animação tava bonita. Só que você não tem aquela coisa de você ver e você fala, puta, é Glib. Não tem. Isso, assim, parte, animação não, né? Porque essa questão do, nossa, você bateu o olho e fala Glib, também tem a ver com a trilha sonora que a gente falou, que tem um estilo bem calmo, limpo, tem a ver com questões narrativas e tem a ver com a questão estética da animação. A da animação, sim, meio que não ficou. Eu não consegui pegar. Eu acho que faz tempo já que, nos filmes há muito tempo, eles pegavam, faziam a maior parte à mão, né? Eu acho que, na verdade, tipo, todos os frames eram feitos à mão, mas eles usavam CG de auxílio em certos momentos, em certos pontos, assim. Pelo menos foi o que eu li sobre, e lembrando de alguns filmes que eu assisti, até faz sentido. E assim, cara, eu acho que o que. A verdade é, animador japonês é fudido demais. É muito fudido, mano. Então, se De pra fato. facilitar a vida deles, eu não ligo de não ser a mão, saca? Eu acho que tem que Não. ser ou como for melhor, como funcionar melhor pra eles produzirem. Porque a qualidade não acho que é tão diferente assim. Porém, também não vi o filme de Não. 2020. Também não assisti. Esperem a parte 2, onde a gente assiste todos os filmes da Ghibli. E vamos falar um por um de cada um. Foi uma promessa que não vai ser cumprida. Mas enfim, ainda na oficina de Groselha Otaku. Não, eu concordo. Assim, mano, assim, o Miyazaki tá fazendo um novo filme. Espero que seja 2D, não CGI, mas não que seja mão. Assim. É, Os caras já são muito mal pagos pra ter todo esse trabalho. é. E você consegue manter o estilo na animação 2D digital. Você não precisa, você não perde obrigatoriamente o estilo por ser É, digital também não e acho. não no papel. Também não acho que perca. Bom, vamos falar um pouquinho das temáticas. Das temáticas que a gente vê nos filmes. Eu acho que essa é a parte mais legal de falar sobre. Né? Não sei se você concorda. Tem várias temáticas que eu observei assim, vendo os filmes. Eu vou começar falando que ano passado, durante essa desgraça de pandemia, eu fiquei doente com o Covid.
né, por meados de final de agosto, e eu tirei uns dias que eu tava zoadinho pra não fazer nada, né, cara? Então eu ficava deitado no sofá, às vezes fechando o olho e acordando, e eu baixei um monte de filme. Opa, peraí, desculpa, eu comprei um monte de filmes. É... eu comprei um monte de filmes, né, e streamei vários filmes legalmente, nos quais que eu queria assistir fazia muito tempo, etc. Dentre eles, assisti 3 filmes da Ghibli. 2 foram reprises que eu já tinha visto, mas eu queria lembrar. E eu assisti Náusea, eu assisti Mononoke e Chihiro. Né? Náusea, Vale do Vento, a Princesa Mononoke e A Viagem de Chihiro. E, cara, eu não sei se era porque eu tava febril, porque eu tava, mas cara, eu sentia que, assim, é como se eu tivesse sido transportado para um mundo mágico, sabe? Todos os 3 filmes que eu comentei, eles, talvez Chihiro um pouco menos, mas eles têm uma temática ambientalista, para começo de conversa, uma coisa que eu acho que é muito presente, assim, né? E não só isso, mas ele tem temáticas de emancipação humana, no geral, eu acho um pouco assim. Eles têm temáticas de amadurecimento das pessoas por um propósito que não seja tão egocêntrico, tão capitalista, tão industrializado. Então, eu acho que tem tudo a ver com o ambientalismo. Assim. E não dá para falar disso sem falar do Miyazaki, né? A gente vai falar um pouco mais do Miyazaki depois, daqui a pouco. Mas eu acho que nos filmes dele, especialmente, mas não só, a Ghibli fala muito sobre ambientalismo. Assim. Eles falam sobre... Cara, Náusea, é só sobre isso, né? Náusea é só sobre isso, assim. Mononoke é 80% sobre isso também, né? Chihiro não vou falar que é, porque eu tava botando os 3 aí que eu tinha assistido. Chihiro não tem tanto a ver. Mas, cara, Náusea, eu acho que... Alguns spoilers, pessoal, me desculpe. Mas Náusea, assim, eles estão lutando contra uma natureza que... Primeiro lutando contra essa natureza que está sendo destruída, para depois perceber que a natureza tem ciclos, né? Que a natureza está tentando se renovar e tem todo o rio embaixo da terra, né? Cara, enfim, fala um pouquinho, fala muito. Não, cara, concordo, o ambientalismo é uma pauta muito presente, né? Como você falou, né? Esse comprimento com o individualismo capitalista, né? A gente vê os personagens achando felicidade, achando propósito na, na vida simples que eles levam, podendo ajudar os outros. E dentre todas as temáticas, o ambientalismo é uma da central. A gente vai falar mais pra frente sobre Náutica também, né? A parte até né, o filme não Glib Glib, Pois é. mas de fato ele é 100% ambientalismo. E como esse ambientalismo ele é, né, como a natureza ele é importante para a gente e como nós podemos e devemos conseguir conviver em paz com a natureza e como a natureza pode nos recompensar. A gente vê isso bastante nos filmes. E assim, você tem, né, como eu acho que eu já comentei, várias pesquisas falando sobre a influência dos filmes da Ghibli na promoção do turismo ambiental no Japão, né, principalmente no interior. Não é à toa, porque a questão ambiental ela é muito importante e ela é muito retratada como isso, né? Tipo, a beleza que é, e a importância que a natureza tem para nós seres humanos. Então, é um tema central, acho que em 90% dos filmes. Né? Você pode ter filmes onde o ambientalismo entra menos, como é Viagem de Hilo, mas assim, é um tema presente em 90% dos filmes, pelo menos. É, com certeza. Uma outra coisa que é espetacular, e a gente pode até falar um pouco mais sobre, comentar um pouquinho, porque tudo isso é muito político, né? A gente comentar um pouquinho sobre política em cima da Ghibli, mas tem muito protagonismo feminino, né? A gente tem muitas personagens mulheres fortes, assim, bem escritas, né? E, aliás, algumas delas protagonistas dos filmes da Ghibli. Né? A gente tem
Náusea, por exemplo, Náusea é o nome da personagem principal, ela é uma personagem super forte, assim, super independente. Né? Talvez ela é a personagem mais forte da história toda. Não, lembra, a gente é otaku falando de anime, mas a gente não tá falando de forte de porrada, hein? É, ela é forte no sentido que ela é uma mulher independente, ela é uma mulher que luta por si, ela não é sexualizada, ela não é objetificada assim, durante o recorrer da história, ou durante, ou mesmo no visual. Né? Eu acho que isso é excepcional se a gente pegar e falar do resto da indústria de anime, né? Porque Sim, não. esse é Sem um dos comparação. maiores. É uma diferença, assim. Se a indústria do anime é conhecida pelo seu sexismo e pelo machismo, dentre outros pontos negativos que a gente sabe que tem, são, assim, inegáveis, né? Não tem como não falar. A Glebe vai no oposto. E, assim, esse, essas protagonistas femininas, essa representação não fica só nas personagens protagonistas, né? Se a gente for pegar o próprio Náusica, tem duas princesas no filme, né? As duas chefes de estado são princesas. E as duas são fortes, as duas são determinadas, sabem o que querem, não dependem de ninguém, assim. Tipo, não é aquela coisa Sakura, você fica correndo. Você serve única e exclusivamente para gritar o nome do protagonista, muito pelo contrário. As duas, mas principalmente a nossa. E tem um ponto que define ela, é justamente a determinação e confiança que ela tem no que ela pode fazer. Então, e eu acho que isso é importante. Tipo, principalmente a questão da não sexualização. É. Porque, assim, tem animes ótimos, não é isso, mas, assim, essa hipersexualização em tudo dentro da cultura japonesa, e aqui principalmente né, falando da questão de animes, é um problema, assim, cara, não tem tamanho. Até porque é um problema tão grande que não para só em animes, né? Tipo, Não, independente da gente achar, tipo, do telespectador que gosta ou não, assim, pô, tem filmes que, mano, são filmes de fantasia, animes de fantasia, como Shokugeki no Soma, ou vários outros, a gente tá falando né? isso E comigo. tem uma sexualização, Sem noção. assim, O, ao extremo. é um problema da indústria, um problema severo da indústria, assim. E aí a gente vê uma das coisas que a gente quer comentar, o Pedro tinha até falado um pouco, como a Ghibli, em diversos momentos, vai um pouco contra a indústria, né? Ela é um pouco na contramão. Isso não é ruim, mas ela é um pouco na contramão da indústria de animação japonesa, no geral. Assim. Ela... Não dá pra dizer que não, isso aqui é uma adaptação, né? O mangá foi escrito primeiro, tal, e então, tipo, a gente tem que dar um critério não, tem que dar O crédito pro crédito autor pro autor do original, mangá, o né? mangaka. Que, inclusive, o Pedro sabe o nome, não sabe, Pedro? De cabeça, não. Ninguém sabe. Já li, mas não sei de cabeça, não. Não, Mas é também muito não me lembro mangaka o pra nome saber de dele. cabeça. Peraí, a gente olha aqui. Eu sinto muito, gente. Mas tudo bem. Então, a gente ainda tem que dar um crédito também pro escritor do mangá, além de tudo. Mas, assim, mesmo no Mononoke, Princesa Mononoke, você espera de um filme chamado Princesa, é certamente um negócio meio Disney, assim. Só que, cara, é Mononoke o nome dela, né? Por isso que É, a Mononoke é foda, cara. A Mononoke é muito da hora. A Mononoke é a melhor personagem da Ghibli, inclusive. Fica dito aí já. Tem anunciado. Melhor filme também. Na minha opinião, melhor filme e melhor personagem da Ghibli, Mononoke. E, cara, ela é um personagem forte, ela é um personagem foda, independente. É uma personagem que luta por si e pela família dela, que são os lobos, né? É foda. Princesa Mononoke é excelente. E a Mononoke em si é um exemplo de uma boa personagem feminina, eu acho. E ela não é a protagonista. E ela é um personagem melhor do que o protagonista. tá aí. A gente tava falando quem que era o escritor de Nossa, adivinha? Miyazaki. Foi o Miyazaki que escreveu o mangá. Tá certo. Então.
Pode dar todo o Então crédito todos pro os Miyazaki. créditos Então, de volta leva, para ele. cara, dá o planeta pro Ele Miyazaki, escreve, adapta e pronto. dá É tudo pro isso. Miyazaki. Miyazaki é perfeito, Miyazaki é fantástico. Enfim, Deus abençoe o Miyazaki. É Deus no céu, Miyazaki na terra. Exato. Outras temáticas do Ghibli, né? Outras temáticas do Ghibli. O que mais você observa de temáticas do Ghibli que você queria comentar? Cara, a gente tinha colocado aqui na pauta família, acho que é uma temática interessante, né? Sobre desconstrução da família tradicional. Sim. Ao mesmo tempo que eu acho que aqui é um ponto contraditório, porque ao mesmo tempo que você tem uma desconstrução dessa família tradicional, você não tem. Né? Você tem uma desconstrução porque, assim, quem aí, né, que tiver ouvido, que já viu boa parte dos filmes da Ghibli, sabe que quase todas as famílias, todos os filmes, a gente não tem as famílias completas, né? Aquela família, filhos, porque a maior parte dos protagonistas são crianças, né? Filhos, mãe e pai, né? No Totoro, a mãe está no hospital, ela existe, mas a gente vou tirar ela ali da conta. A relação é o pai cuidando das filhas, né? E a irmã mais velha como ajudando, né? Da irmã, da filha mais nova. Muito comum O, na animação japonesa, inclusive, né? sim, Irmãos cuidando do irmão mais novo. Muito normal. Muito normal. Aliás, o túmulo dos é, vagalumes é sobre isso também, né? sim, Principalmente. Túmulo dos Vagalumes. Náusica, que é só a Náusica e o pai dela, que morre logo, spoiler, morre logo no começo. Spoiler! O Ó, personagem você morrendo tá, ainda. você, você tá aqui, sinto muito, vai ter spoiler sobre os filmes da Ghibli. A Mas assim, Chihiro, acontece no começo. a Chihiro tem os pais, mas né, os pais se tornam porcos. Então o É, filme inteiro é sem os pais, ela sozinha também, né? E eu acho que então. uma questão desculpa, deixa eu falar um pouquinho. Não, Uma pode parte falar. da construção da família, que eu acho que é legal, é porque, se a gente falar da Chihiro, por exemplo, no final da história, a família da Chihiro ali naquele mundo espiritual que ela tá, se é que é um mundo espiritual, não me pergunte, eu não entendi. Não tira o aproveitamento do filme, pra ser sincero. Mas ali ela esqueci como é que chama as duas bruxas. Como é que elas chamam? Bom, uma das Nossa, eu não vou bruxas lembrar, porque meio faz que mais de 10 anos que eu vi. uma das bruxas acaba virando meio que a família dela, assim. O pessoal que tá trabalhando lá no coisa de banho, né? Eu não sei qual que é o nome desse estabelecimento. Não o nome próprio, É, mas o nome tipo de estabelecimento. as casas de banho. É uma casa de banho Agora, tradicional japonesa, assim. eu não lembro o nome em japonês. Bem, falhamos. Desculpem, gente. Vamos cometer sepulcro. Desculpa. Enfim, É, em vários dos filmes a gente vê que a família é meio que reconstruída, né? A gente vê a família se tornando aquilo que a personagem acaba crescendo com, né? Eles chamam de família, assim. Eu acho que nesse aspecto há uma desconstrução da família tradicional zona, tipo, mamãe, papai e filhos. Isso é um pouco desconstruído, mas não é tanto também. Não é para tanto. é isso, essa concepção. Você desconstrói um pouco, mas assim, você mantém algumas relações, né? É comum a gente ter aquela personagem mais velha, né? A Obatia, né? A avó, ou tia, depende aí da tradução para português. Né? O povo traduz diferente, mais ou menos de acordo com a idade da pessoa, né? A aparência do personagem, né? Quando a gente traduz para cá, mas essa relação da avó, tia, que não é exatamente uma avó tia de sangue, mas que vai lá e cuida e ensina, né? Serve como uma segunda mãe. Então você tem algumas continuidades de Estereótipos, né? relações tradicionais, mas ao mesmo tempo que você quebra assim, né? O tradicionalzão, o mais superficial, né, do papel dos pais enquanto resolvedores de problema e aqueles que estão ali para educar os filhos, não, os personagens eles aprendem com a vivência, com os problemas que vão aparecendo no decorrer do filme, e com isso eles vão crescendo. Sim.
Ainda não é uma grande desconstrução. Ainda é uma desconstrução pequena, superficial, acho que é a palavra certa. Porque, sendo crítico aqui, a gente só desconstrói mesmo a família tradicional se a gente desconstruir todo o sistema hierárquico, Sim. todo o patriarcado. E o patriarcado é reproduzido, apesar da gente ter falado de temas feministas, o patriarcado é reproduzido nos filmes. Assim. Até alguns dos filmes que são mais de fantasia, como a Náusea, existe um patriarcado, sem dúvida ali, acontecendo. Assim. Sim. Não se não se demonstra uma desconstrução ou uma ressignificação disso, ou mesmo um enfrentamento. Não parece que os autores são necessariamente tão cientes dessa parte, assim, né? Mas, pro crédito deles, sendo japoneses, assim, nesse mercado japonês de animação, é excelente nesse aspecto ainda. Não, estão muito à frente, acima da média. É isso, é uma pequena desconstrução, mas que, assim, tendo em vista o mercado, já é um grande passo e já é alguma coisa, né? Precisa ser avançado, mas não. Uma outra parte da temática da Ghibli que eu queria falar um pouco é sobre, acho que você falou antes, né, de como temos crianças, né? Uma das coisas que a gente tem, os protagonistas são todos crianças ou adolescentes, assim, alguns são adultos jovens, né? Mas eu acho que não tem nenhum protagonista mais velho que a gente, assim. Nenhum protagonista adulto já, todos eles estão passando e por uma fase de amadurecimento, alguns estão entrando na vida adulta e parte do filme é sobre isso, né? Mas todos os filmes falam sobre crianças, né? Sim. E é aquela coisa que a gente tava falando antes de começar a gravar, que, tipo, você tem, na maior parte dos filmes, protagonistas crianças, filmes que também são para criança, né? Não tem ali, acho que tirando Cemitério dos Vagalumes, que assim, ele não deixa de, não é que uma criança não possa ver, mas eu acho que ali uma criança não vai entender muito, né? Tipo, é realmente é um filme que de fato para você ver você tem que ser um pouco mais velho, mas todos os outros são filmes que assim, você pode mostrar para seu filho de 6, 8 anos tranquilo, Tá né? aprovado, tá? Você ouviu aqui, Oficina de Groselha. Não, acho que, inclusive, a maior parte deles, quando, né, assim, a maior parte deles não, porque poucos vieram pro cinema, né, cinema em si, mas bem livre, Viagem de Chihiro Chihiro veio pro e cinema outros, aqui? Viagem de Chihiro veio. Eu era muito novo para ver no cinema, eu vi depois, a primeira vez que eu vi foi na escola, na segunda série, acho. Cara, a primeira vez que eu vi Viagem de Chihiro foi na casa do meu primo, do Rio de Janeiro. Eu lembro claramente de algumas coisas. Eu lembro que ele tinha ar-condicionado e eu não tinha. Era uma coisa bem diferente pra mim. Não, era 2000 e quê? 2002, 2003, saca? E eu lembro que eu tava no ar-condicionado assistindo Chihiro, assim. E foi uma das maiores viagens da minha vida, assim. Eu vi na escola a primeira vez, e assim, a maior parte dos filmes são realmente livres, tá? Crianças realmente podem assistir, porque funciona para criança. Mas eles não são filmes infantis, com temáticas infantis. São filmes para adultos. É um filme para você sentar, ver prestando atenção, pensar, porque ali tem uma mensagem, ali tem uma história muito bem construída, uma narrativa que faz sentido, que foi pensada, normalmente sem com poucos furos, se tiver, mas que uma criança consegue ver e se divertir também. Né? Não só uma criança. Qualquer pessoa que queira ver só pela diversão consegue entrar naquele mundo, né? Tem muita fantasia dentro dos filmes da Ghibli, naquele mundo de fantasia e assistir sem nenhum problema, mas eles também são filmes que não são infantilizados, né? São filmes profundos. A gente tinha falado sobre isso, né? Você queria falar da infantilização. Porque realmente, o, um contraste, por exemplo, que eu queria falar um pouco sobre contraste com a Disney. Porque é frequente a gente ouvir que a Ghibli é a Disney do Japão, né? O pessoal fala isso, assim. Aliás, tá aí o título. Ghibli é a Disney do Japão? É, É um bom título. é um bom título. Fica marcado aí pra nossa equipe de produção. Mas enfim, assim, entre a Disney e a Ghibli, se você pega duas coisas que você falou, eu quero te distrair. Porque uma coisa ela tem temáticas mais sérias.
Sem dúvida. Assim. Por mais que a gente tenha visto uma tendência aos filmes da Disney serem um pouco mais sérios, um pouco mais apropriação das lutas. Esses tempos recentes, Exatamente assim. isso. Pois é, mas você vê que, assim. Cara, eu não sei se eu não tô fazendo uma análise muito crítica, mas eles são mais puros, vai? Ghibli. Eles são animes, eles são filmes que são mais. Parece que eles foram feitos por pessoas que queriam fazer arte, sabe? E parece que foram feitos por pessoas que estão produzindo uma arte, querendo passar uma expressão daquilo que eles pensam e sentem. E nisso eu acho que Miyazaki é incrível. Mas. E é um pouco diferente da Disney. Um pouco diferente da Pixar, assim. Eu ainda gosto muito da Pixar. Ainda acho que eles mandam bem, mas na Disney você vê que é um produto primeiramente e às vezes unicamente. É um produto. E depois eles pensam sobre como vai ser uma narrativa com mensagem, se vai ter alguma coisa. E a mensagem da Disney é sempre muito rasa. Muito difícil não ser uma mensagem rasa, assim. Enquanto eu acho que a Ghibli manda uma mensagem que não é tão rasa. Eu não tô dizendo que a Ghibli é foda. Eu não tô dizendo que a Ghibli manda uma mensagem de reconstrução social. Não tô falando que ela critica o nosso sistema, nem nada assim. Não é tão fundo assim. Mas eu ainda acho que é, eles trazem assuntos mais sérios, eles trazem temáticas mais sérias, temáticas sociais, muito menos individuais. Isso acho que é uma questão também. É muito menos individual. Né? E, por Sim. fim, é muito menos infantilizado. Tem muita coisa que você vê na narrativa da Disney que não é levada a sério, assim. Você vê que mesmo personagens infantis são bastante infantilizados. Isso é um problema na nossa cultura, fica aí uma crítica séria, um problema da nossa cultura, porque a gente infantiliza muito as crianças. As crianças têm que ser levadas a sério. Cara, a criança com 6, 8 anos consegue entender qualquer coisa, cara. Desde que você saiba explicar para ela. E eu não tô falando de você fazer ser condescendente, porque o problema é esse. Condescendência. O problema é achar que as coisas têm que ser feitas com uma, uma imagem, uma máscara de coisa bonitinha, fofinha, né? Meu, Aquele envelope de fácil, simples. Não é exatamente. só são pro vocabulário infantil. Eu acho que a Ghibli não faz isso. Então a Ghibli manda bem nesse sentido. A Ghibli fala sobre morte, a Ghibli fala sobre problemas ambientais sérios, ela fala sobre apocalipse às vezes, cara. Ela fala sobre você fazer uma ética menos moralista, né? Uma ética menos moralista. E isso pro Japão, então, meu Deus do céu. É muito, muito diferente. Fala um pouco. Eu concordo com você, assim, a sensação que passa mesmo é bem essa de que ali na Ghibli, os diretores, né, os executivos, não, os animadores também, mas assim, o animador ele é muito mais Trabalhador. um trabalho, porque assim, ele ainda é um trabalho artístico, mas ele põe muito menos a veia artística dele, né, só quando ele virar um diretor, no caso não tem diretor de episódio, né, porque é um filme, É a questão mas da quando ele virar um direção. diretor de episódio. É a direção de Mas, animação, né? A direção de animação, mas os animadores não têm mão nesse não, aspecto. não tem mão. Mas assim, você realmente sente que, de fato, parece que a mensagem que está sendo ali passada, eles queriam realmente discutir. Realmente chama. Não é aquela coisa do simplesmente. Ah, a gente tem que falar disso, né? Você vê muito na Disney, né? É realmente essa apropriação de pautas, porque assim, é que nem capitalismo verde. É tipo, a gente gostaria? Não, mas assim, pô, tem um mercado aqui. É literalmente essa visão. Até porque a Disney ela é muito grande enquanto negócio, né? É o maior conglomerado de mídia do mundo. Exatamente. Então, assim, não tem como não ser negócio. Tudo pra Disney é negócio. Porque o dono, ele já não faz mais arte. Você já não tem mais arte ali por parte dos executivos da Disney. Se em algum momento teve lá no começo. E pra Glebe ainda não. Os donos ainda são artistas. Então, aí, você pode discutir ali o quão fundo vai a mensagem deles, e assim, spoiler, nenhum deles é revolucionário, prega uma revolução em nenhum filme, Não. mas você tem temáticas importantes e você tem pessoas que têm algo a dizer.
Você pode discordar ou concordar com o que eles têm a dizer, mas assim, eles têm uma mensagem para passar, eles têm algo a dizer sobre aquele tema e eles vão se utilizar ali das ferramentas, né, que é os filmes, que é a arte, para fazer esse debate, para passar a visão, a ideia deles. E, cara, isso é extremamente importante, porque só assim, primeiro que é óbvio, não vou falar em. É óbvio falar, é difícil falar em valor de arte. Mas assim, é um tipo de arte que acrescenta mais a construção da sociedade do que a arte puramente mercantil ou aquela arte puramente só para relaxar, né? Eu não gosto dessa ideia de sem mensagem porque não tem história, obra de arte que não tenha mensagem, mas que os autores dão menos foco para a mensagem, mais simplesmente para diversão, né? Sim. Que não quer dizer que é ruim, tá? Em forma de arte, é o que você Sim, tava falando. Não estamos tirando valor. Mas a Estúdio Ghibli não é uma empresa bilionária, cara. Né? A Estúdio Ghibli não é uma gigante que tem maior parte do cinema hoje em dia. Porque a Disney é isso, né? Eles quase têm monopólio do cinema sim. aí. E, Mais de 41% de tudo que já foi produzido por Hollywood na mão do Disney. exatamente. Então, eu não acho que a Ghibli seja a Disney do Japão. Eu acho que a Ghibli é melhor que a Disney. Esteja dito. Eu gosto muito, gente. Óbvio. Estamos aqui, né? Eu que puxei a pauta, inclusive. Fui eu que sugeri a gente falar sobre Ghibli. Então, eu gosto bastante. Eu acho que a gente está falando aí um pouco sobre as temáticas, daqui a pouco vamos passar para o próximo ponto. Mas a Ghibli é muito honesta, cara. Apesar de tudo, assim, eles são eles são transparentes, honestos, assim. Falando um pouco de mim, eu vivo buscando um sentimento de calma, de plenitude, que eu chamo, e eu sinto que isso é uma das coisas que a Ghibli me faz sentir, assim, uma plenitude. Eu sinto calma, eu sinto tranquilidade. Quando muitos filmes, quando a gente termina de assistir o filme, sabe quando você fica, tipo, catatônico, assim? Termina o filme, você fica a Ghibli é isso, cara. Você termina o filme e você tá, É, tipo, você quer ver de novo para pegar aquele detalhe que aquele momento que você foi e pegou o copo d'água, o copo de refrigerante, você não prestou atenção porque tinha alguma coisa ali, para prestar mais atenção ali na trilha sonora. sim. É muito bom ver de novo, inclusive. Eu assisti Chihiro quando eu era criança, lá com a casa do meu primo, e depois eu assisti Chihiro ano passado de novo. E foram duas experiências totalmente diferentes. O que eu lembrava de Chihiro quando eu fui assistir de novo era que era um filme completamente maluco e viajado, e eu tinha uma imagem meio de terror na minha cabeça. Porque eu era muito criança, e algumas das coisas folclóricas japonesas que eles constroem, assim, me assustavam, né? Porque era muito alienígena, muito diferente do que eu tinha visto até Muito então. diferente. É muito, muito diferente. Era um ano, assim, próximo dos lançamentos de Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe, Harry Potter, coisas que estavam no cinema, assim, que eu tava acostumado a ver de fantasia, né? Mas Chihiro é outra brisa. É. Bom, vamos falar um pouquinho do Miyazaki. Hayao Miyazaki, certo? Ele é o co-fundador da Ghibli, junto com um outro cara que eu não me lembro o nome, me desculpe. O Pedro vai buscar aí, ó. Mas eu não me lembro o nome dele também. Eu acho que ele já faleceu, inclusive, o outro cofundador. O Miyazaki, ele é bem velho já, né? Eu acredito que ele esteja na casa dos 70 e poucos anos, né? O Miyazaki. Ele é de 40 e pouco, por aí. Tá bem velhinho. Ele tá velho já. 80 anos, de 41. Mais velho que meus E avós. os cofundadores, né, é o Miyazaki, o Toshio Suzuki, o Isao Takahata e o Yasuyoshi Tokuma. Ok. Então, falar um pouco da carreira do Miyazaki. Ele começou fazendo filmes independentes, que eu saiba, assim. Ele tá falando da carreira de filmes, né? E o primeiro filme que ele fez foi o Náusea, que a gente até comentou. Eu não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro grande filme que ele fez. Fez sucesso mesmo, se eu não me engano. E ele
ele já começa muito forte já. Porque Náusea é um dos melhores filmes de animação que eu já vi, sem dúvida. É muito antigo, né? Que ano que você falou que Náusea é? 80, o filme é 84, um ano antes da fundação da Ghibli. Exatamente. E ele foi feito pela Topcraft, não é? Um negócio assim, é o nome da empresa. E Eu eles. acho que ele foi distribuído pela Toei. É, a Toei que era gigante aí, ainda é gigante. Mas essa Topcraft foi antes da Ghibli, era isso que chamava. Acho que o estúdio foi mudado de nome só, se eu não me engano. Eu tava vendo um pouco antes da gente começar. Enfim. E o Miyazaki, cara, o Miyazaki trabalhou vagarosamente, lentamente em vários dos filmes. Os melhores filmes são dele. Me desculpe o resto do pessoal aí. Me desculpe a minha opinião controversa, talvez, mas ele é o cara. Ele é o cara, assim. Não é à toa, assim. Ele inspira muita gente, ele é citado frequentemente, ele já ganhou prêmio de tudo que é coisa, né? E eu acho que a gente tinha que pensar um pouquinho a imagem dele, desconstruir um pouquinho a imagem dele também. Porque o Miyazaki, na verdade, eu acho que ele é um cara muito bom, um cara muito bacana, assim. Ele é... Ele não... Eu não sei se ele tem... eu não sei se ele é um cara tão... Como eu diria? Ele não é um cara tão... tão no sistema, assim, apoiador do sistema, assim. Ele não é um cara tão uh, parecido com as pessoas que elogiam ele. Acho que a gente pode dizer por aí. Eu tava vendo que na página da Wikipedia do Miyazaki tem uma série de homenagens que já foram feitas em nome dele. Assim. E tem homenagem da Pixar, saca? Tem homenagem da Disney, tem homenagem do James Cameron, tem homenagem do Steven Spielberg ao Miyazaki, sabe? Assim. E aí eu penso, cara, que quem é Spielberg em frente a Hayao Miyazaki? Não, fica aí mesmo, eu tô Não, falando sério. Eu não tô brincando, não. Eu acho que o Miyazaki, cara, ele é as coisas que ele fala em público, as entrevistas que ele já deu, ele parece um cara muito ético. Ele fala sobre. As coisas que a gente disse aqui sobre não são só coisas nossas, assim. E não só coisas que a gente percebeu, que eu digo. Não são só coisas que a gente percebeu vendo os filmes. Não são os temas, os subtemas, eles não são acidentais. Isso é um ponto importante. Eles foram colocados lá com um propósito. Assim. O próprio o Miyazaki fala em várias entrevistas, em vários momentos, ele diz assim, ele acredita em escrever personagens femininas fortes, independentes, que cuidam dos seus próprios problemas. Ele até fala, tem umas situações legais, que ele diz, elas frequentemente precisam de amigos, precisam de parceiros e pessoas do seu lado, mas nunca de um salvador, né? Que é uma coisa que você olha pra Disney, frequentemente, assim, é a dama pedindo socorro, né? A damsel in distress lá. E agora, assim, que vem mudando isso um pouco, como a gente falou, principalmente por apropriação de pautas, né? Uh, mas enfim, fala um pouquinho, Pedro. acho que, bom, respondendo sua pergunta, né? Não foi exatamente uma pergunta, mas de fato, tipo, Hayao Miyazaki, bem, mano, outro nível comparado ao Steven Spielberg. Assim, ele ocupa uma posição dentro da animação japonesa que é de um reconhecimento único, ímpar. Não tem outra pessoa, outro diretor de filmes que tem a mesma relevância que ele. E aqui é relevância no sentido não só de fazer bons filmes, né? Que aí podem parecer algumas pessoas para dizer que talvez no futuro o Makoto Shinkai, né, seja um diretor com filmes, obras tão conhecidas, de tão grande renome quanto, né, Quem, mas assim, quem que é esse? não é o Makoto Shinkai é o do Kimi no Na wa, o Jardim das Ok, Palavras. ok. Sei. Também tem obras, né, autorais fantásticas, mas assim, é uma diferença não só no que ele é o que ele representa, né? É como você estava falando, o Miyazaki, ele de fato traz para o debate
tópicos extremamente importantes e que não seriam discutidos se fossem levantados por outra pessoa. Né, a gente aqui fala, né, que a indústria dos animes tem diversos problemas e se não é no Japão um Miyazaki, você não tem esse tipo de discussão. Não é à toa que, cara, a gente teve ali o. Ah, não lembro o nome do anime do. Esse ano lá do cara que se vinga de todas as migas dele depois de voltar na vida da só com estupro. Essa temporada, Kaifuku. Não vi. Que também não. Não dá. Não veja, não dá. Assim, é horrível. Quando vi o primeiro episódio, é horrível. Fui ler o mangá, né? Eu Não nem li a sei, light novel. nem sei o que você tá falando. Mano, é só. É um cara escroto estuprando mulheres. O anime é Esse é o isso? anime. O anime é isso. Ele é pior que hentai. Eu já vi hentai melhor que aquela merda. Fica aí em público, né? Pedro falou, tá falado. É assim. Não, afirmo. É muito ruim. Não, tudo bem, eu E acredito. assim, Não precisa ser. o, Não tem como não o ser, mano. cara. Olha o que você falou, mano. O cara é famoso. Tipo, ele não era famoso. Esse é o primeiro anime dele. Ele tem Auto Light Novels. Mas assim, ele se tornou famoso. As pessoas. Teve muita gente que veio e gostou do anime. Literalmente. Inclusive, foi uma treta gigantesca nas internets, né? Nos fóruns, porque, né? Foi algo que dividiu bem. E tem uma entrevista do autor com o John do The Anime Man, com o autor da Light Novel, onde ele fala que ele tá tudo bem com isso, que esse é o objetivo. Ele fala que ele prefere ter 50 pessoas que gostam muito da obra dele ser odiado por outras 50 e é isso. E assim, Que bosta. é horrível, é uma boa. E se você não tem um Miyazaki para trazer discussões a respeito do papel de personagens femininas, acabou. Porque qual outro nome é grande o bastante para chegar e ter relevância? Porque assim, o grande ponto são discussões que não são agradáveis ao público japonês. Porque você até ficou a prova que, da forma que tá, fez sucesso. Essa hipersexualização dos animes tá ótimo para os estúdios, tá ótimo para os mangakas, tá ótimo para as emissoras de televisão. Assim, todo mundo tá ganhando, né? No sentido financeiro, de influência. E se você não tem alguém que realmente é, tem um nome ao ponto de, olha, fulano tal falou, mas tipo, daí? Agora, quando você tem alguém com o reconhecimento que tem o Miyazaki, querendo ou não, as pessoas são obrigadas a discutir. É, exatamente. Porque não tem como, porque é o Miyazaki. Então, assim, ele tem um papel, né, dentro da indústria japonesa único, e nesse sentido eu acho que ele pode, faz e deve fazer ainda mais, espero, né? Pode fazer, assim, ele já tá com 80 anos, né? Então, a gente não sabe quanto tempo ele ainda tem, É mas muito pelo horrível menos falar isso, ele mano. tá. Sim, mas pelo menos ele tá bem de saúde, Muito horrível né? falar isso, Tipo, meu Deus do céu. Mas realmente, ele não vai mas fazer 10 filmes. Ele não vai fazer 10 filmes. Ele não deve fazer nem é, 5. A gente tem mas certeza. assim, hoje a gente tem ele fazendo essas discussões. Essa discussão feita pela mídia, né? Com ele dando entrevistas, mas também feita de forma, né, artística pelos próprios filmes. Né? Ele lançando um filme, né, que aborda questões, que faz discussões, que traz personagens, não vou dizer feminismo, porque não tem um feminismo, mas traz personagens femininas bem construídas, independentes, né? Personagens de fato, Não que chega nem a traz. ser um feminismo, né? É interessante até É, falar porque a gente é um absurdo que a gente tenha que dizer que isso é feminismo, né, cara? Porque sendo que o feminismo é uma luta séria, é uma luta exato. grande de emancipação da mulher no nosso sistema capitalista. E assim, e os filmes só fazem
normal. Só fala de uma personagem feminina bem feita. Não são filmes feministas. Não tem personagens femininas, personagens decentes. Mas, Mas em seu através aspecto, disso, ele também traz, traz a né, discussão. Traz a discussão. Então, eu acho discussão. que. Porque você vê um filme do Miyazaki fazendo um puta de um sucesso, é um filme que, pô, com pautas é um filme que tem alguma coisa para dizer, que tem personagens bem construídos, que é bem feito, porque isso também ajuda. Pô, as pessoas olham e falam, ó, isso tá dando certo. Porque Kaifuku, o autor, falou na entrevista que ele viu, foi pesquisa de mercado, ele viu que achou que ia dar certo, né, de pegando tendências, trends, e fez aquilo, só que levado ao extremo, e deu certo. Cara. É, mas enfim, o Miyazaki ele é importante por causa de ele trazer debates que, por mais absurdo que seja dizer isso, são debates simples, não são debates complexos em que discutem emancipação humana no geral de forma concreta, de forma política. Eles não são filmes políticos, assim. Logicamente que eles são filmes políticos, porque todo filme é político, mas no aspecto de dizer, eles não são claramente com objetivo de políticos, assim, o filme. E ainda assim, eles são do água pro vinho pro mercado japonês em geral. Então, realmente, tem uma contribuição pequena, eu acho, mas tem uma contribuição para a discussão no Japão, assim, e eu acho que isso se estende para o mundo todo, de certa forma, também. Porque o conservadorismo japonês, apesar de ser profundamente poderoso assim, e tradicional, né, que é um problema, esse mesmo fundamentalismo está aqui também. Né? Tá nos Estados Nos Estados Unidos, Unidos, na na Europa. Europa. Então são debates muito bons de se trazer. Assim. Aí fica a dúvida, o Miyazaki é de esquerda, então? O que você acha, Pedro? Cara, essa daqui eu falo, assim, eu acho que ele, se a gente for pegar o cenário japonês, né, colocando aí em questão de perspectiva do que é esquerda e direita no Japão, né, e aqui fazendo uma discussão não no ponto de, pô, realmente esquerda, né, porque se a gente for falar esquerda e direita dos Estados Unidos, democratas de esquerda, né, assim, não muito, só lá no papel, né, se for realmente analisar, não, mas se a gente for pegar nesse sentido de como eles próprios separam, eu não sei sobre pensamento político dele propriamente, né? Tipo, ter visto entrevistas o bastante, mas eu posso dizer que com certeza os temas que ele traz para a sociedade japonesa são de esquerda. Eu concordo. Acho que esse é o ponto. Eu acho Os que temas que ele aborda são. a ideologia dele é de uma esquerda liberal, assim, que pro Japão, como ele não vamos dizer que a gente é especialista, né? Mas a gente consome muito conteúdo japonês, a gente já viu muita entrevista, muito filme, documentário sobre o Japão, e eu acho que a gente tem uma visão crítica legal para dizer que o Japão é muito conservador. O Japão é um país assim muito tradicional, muito fundamentalista. E você não ouve de esquerda no Japão, você não ouve sobre comunismo no Japão, anarquismo, nada. Você não vê nenhuma mídia falar sobre isso. Nem como inimigo eles aparecem, cara, como eles aparecem nos Estados Unidos. Nem aí eles aparecem muito, é muito raro, muito pouco mesmo. Então, assim, levando esse cenário em consideração, o Miyazaki é um cara bastante A progressista. esquerda do espectro japonês. Exatamente, Do espectro bastante. japonês. Dito isso, ele nunca falou abertamente sobre posições políticas. Em nenhum momento. Ele fala É, sobre algumas outras coisas, mas nunca. acho que nem precisa. O ponto mesmo é as pautas que ele aborda, né, nos seus filmes. Acho que se a gente focar nesse ponto. E tá velhinho já também, né, mano? Deixa ele descansar, É, deixa ele fazer o filme dele. assim, ele quer. Eu tentando. Ele já tava aposentado. Ele já tava aposentado. É. A gente trouxe ele de volta da aposentadoria. Então, Ele assim. aposentou em 2009, eu acho, cara. Já faz muito tempo já. Ele já aposentou faz uns 10 anos já. Ele decidiu que ele ia voltar, né, da aposentadoria para fazer um último filme. Eu não sei se ele falou que ia ser o último, mas ele ia fazer mais um filme. Ele anunciou esse filme faz muito tempo já, e ano passado eles avisaram que vai demorar mais uns anos ainda. Então deve sair em 2022, ano que vem, ou talvez 2023. Próximo filme dele, não sei se é o último, eu acho que não.
Acho que inclusive na própria página da Wikipédia dele que eu tava dando uma lida, fala que ele tem planos para mais um depois ainda. Que ele já tá pensando sobre mais um já. Mas é isso aí. Sobre o Miyazaki é uma pessoa foda, é um tesouro para a humanidade. E devia ser patrimônio cultural da Unesco. Concordo. O Miyazaki, como pessoa. Pedro, a gente já tá aqui aproximando a 1h10. Acho que a gente pode... Tem muita coisa que a gente queria falar ainda, né? Tem trocentas mil coisas que nossa pauta ainda falta quase metade. Mas acho que a gente vai ter que deixar para uma segunda parte, por propósito de tempo. Quem já ficou até aqui, um grandiosíssimo beijão, porque vocês foram os nossos... É para vocês que a gente produz conteúdo. Isso aí não é totalmente verdade, galera. Mas a gente finge que é. A gente gosta de produzir, a gente gosta de falar. Mas assim, a gente quer que vocês ouçam também. Então, muito obrigado. Sim, falar, meu Deus do céu, eu gosto de falar. O Pedro gosta de falar também. O Pedro é professor, eu sou professor. Metade da oficina é professor, o pessoal gosta de falar, nossa senhora. Todo mundo gosta muito de falar. Na oficina de groselha, na oficina de história. Para vocês que não conhecem ainda o nosso projeto, dá uma olhada nas redes. A gente tem Face, a gente tem Insta. Acho que só, né, galera? Deu já, né? Procurem lá Projeto Oficina Histórias, tá? Tem uma curtida lá, sigam a gente. Já temos HQs publicadas, já tem o Ralph, que é do Edu, que faz a oficina também de groselha. Um abraço pro Edu. A gente tem o Hirugan do Rafa também, do Rafão, que também é parte do Oficina. Já é publicado também. Não foi publicado pela Oficina, mas isso é faixinha. A gente tem também quadrinhos que a gente tem feito, tem planejamento para mais quadrinhos. O Oficina de Groselha, que é o nosso podcast, antes era um quadrinho. A Oficina de Groselha era um quadrinho que a gente fazia também. Tem lá nas redes, é muito bom. Deem uma olhada. E acho que isso é tudo por hoje. Dê um adeus para todo mundo, Pedro. Valeu, gente, por ter ficado aí com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Tenho certeza que eu e o Bal nos divertimos bastante. Espero que vocês também, bem daí de casa. E é isso, até a próxima. Como eu falei, a gente vai estar cada vez mais fazendo aí episódios otakus. Vocês vão me ver com alguma frequência, né? Demorei para aparecer a primeira vez. Foi um Pokémon raro, mas assim, depois que entra, o protagonista não pode ficar sem ele. Muito bom. Não, mentira. Eu tô falando como se eu fosse essencial pro projeto. Quem der. Protagonista Mas da segunda assim, temporada. sempre que nós tivermos pautas aí e disponibilidade, vou estar aí. E espero poder fazer muitas discussões. E obrigado por terem assistido esse podcast. É isso aí, gente. Muito obrigado. Curtam aí o vídeo. Mandem um comentário o que vocês acham, tá bom? Compartilhe com o pessoal, manda no WhatsApp, manda no seu stories. Fala pra todo mundo, olha só que podcast bonito. Olha só que pessoas legais que eu assisto. Um beijo a todos e até mais. Falou, galera. Até a próxima.